Pai Celestial, agradecemos profundamente pela imensa bênção que nos concedeu hoje. Muito obrigado pela maravilhosa bênção de nos reunir aqui juntos para recebermos de Sua infinita graça e sabedoria. Pedimos que nos guie pelo Espírito Santo e que seja feita a Sua vontade, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Uau! Você está feliz por estar aqui? Tudo bem, então. Bom, você consegue me ouvir bem aí atrás, por favor, agora? Ok. Da última vez tivemos outro salão menor, um espaço mais compacto e acolhedor. Ok, muito bom. Nosso tema principal para o acampamento é o poder transformador e inspirador de lá. Mas não sei quem fez esse banner. Você tem que mudar o banner. Você não pode ver o que é um tema. O poder leigo. O poder dos leigos. Amém. Então, eu acredito sinceramente que esta será uma discussão extremamente importante e profundamente relevante para todos nós. Amém. Portanto, eu quero agora dar a vocês uma definição clara e abrangente do termo laion. Amém. Você está aí? Certo. Então, deixe-me dar a você algumas informações importantes. Acredito que você já tenha fornecido as regras do acampamento, ok? Você não tem permissão para dormir aqui, especialmente onde eu possa vê-lo. Isso realmente me perturba profundamente e perturba todos os outros no acampamento, porque eu simplesmente não consigo fluir adequadamente quando vejo você dormindo ou desabando bem na minha frente. Sinceramente, não estou brincando. Eu não posso. Você estraga o acampamento de todos com sua presença aqui. Então é melhor que você esteja em outro lugar ou até mesmo onde eu não possa te ver. Eu não me importo, mas quando eu te vejo, aí vira um problema. 18 definições de leigos. O que é um leigo? 18 definições detalhadas de uma pessoa leiga. Número 1, um leigo é alguém que é distinto e separado do clero, ou seja, da hierarquia eclesiástica. Tudo bem? Em outras palavras, a pessoa não faz parte, por assim dizer, da estrutura formal do clero nesse sentido mais abrangente. Você está compreendendo o ponto principal? Ok. Número 2. Um leigo é alguém que não possui a qualificação formal ou o conhecimento técnico especializado necessário para realizar determinados trabalhos específicos em certas áreas de atuação profissional, ok? Então, se você está falando sobre medicina e diz uma pessoa leiga, você quer dizer alguém que não é qualificado profissionalmente em assuntos médicos e simplesmente não é qualificado de forma alguma. Estou vendo algumas pessoas aqui. Número 3, um leigo é uma pessoa comum. Essa é a terceira definição de uma pessoa leiga. Uma pessoa comum, uma pessoa ordinária, uma pessoa do povo, um cidadão comum. Tudo bem? É uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. E eu estou te dando 18 significados diferentes para o termo layperson. Uma pessoa comum? Tem alguém aqui que seja comum? Você faz xixi? Você faz cocô? Você solta gases? Então você é muito comum. Você é como todos nós. Você é um leigo. Sim, desculpe ser tão realista, mas é exatamente isso, realmente. Número 4, um leipon é uma pessoa completamente normal. Normal, é muito, muito normal. Então, quando realmente falamos sobre o homem leigo se assumindo, então, mesmo de fato. Estamos falando de pessoas normais que nunca viram Jesus antes. Quantos eu já não vi Jesus antes? Você nunca viu um anjo antes? Levante a mão.
Você nunca esteve no céu antes. Ordinário. Normal. Número 5. Um leigo é uma pessoa comum e ordinária. É um lugar comum, uma expressão bastante utilizada. Você o encontra em um lugar comum. É um termo. Mas se você pensar bem, comum não vai ser encontrado em um lugar especial. Quando você vai a algum lugar, não vão te dar nenhum lugar especial. Você é apenas normal. Você vem para a igreja, eles não vão te colocar na primeira fileira com o bispo Sá e o bispo Ade. Esse não é um lugar comum. É uma cadeira especial. Minha cadeira é uma cadeira especial. Se você vier à igreja e eu não estiver lá, não sente nela e não sente nela para tirar fotos. Se você está tentando focar, não use minha cadeira para focar ou você não entendeu. Um dia alguém veio sentar na minha cadeira com um bumbum grande para fazer pose e focar na câmera. Não use minha cadeira, por favor, para focar sua câmera. Não é uma cadeira normal e não é uma cadeira comum. Mas você está sentado em uma cadeira comum. Você entende? Você está pronto para ser uma pessoa comum? Número 6. Uma pessoa leiga é uma pessoa comum e simples e ordinária. De costume. As pessoas verdadeiramente incomuns e extraordinárias que vemos. Você é um leigo e estou falando sobre o poder significativo e influente do leigo. O poder do leigo. Número 7. Um leigo é uma pessoa normal. Regular. Quando perguntamos qual é o seu tamanho? Regular. Tamanho normal. Isso significa que o tamanho que você normalmente encontra por aí não é extra grande, extra pequeno, pequeno ou qualquer coisa assim. Regular. Número 8. Um leigo é essencialmente uma pessoa comum. Isso significa que você pode encontrar uma pessoa assim em praticamente qualquer lugar. Se você diz que as árvores NEMP são comuns em Gana, significa que você pode encontrá-las em qualquer lugar. É muito comum, mas é realmente comum, por exemplo, encontrar macieiras em geral? Então é muito raro encontrar uma macieira. Mas uma árvore de nim não precisaremos ir muito longe e encontraremos uma árvore de ninfa. Não é assim? Então, um leipom é uma pessoa comum. Existe alguma pessoa comum por perto neste momento? Número 9. Um leigo é uma pessoa comum e ordinária todos os dias. Você realmente vê o presidente Mills todos os dias em sua vida diária? Você vê o comboio dele todo dia? Até o comboio? Não a pessoa. Comboio? Não, ele realmente não é uma pessoa comum, de forma alguma. É um dia especial. Se o presidente Mills algum dia decidir vir à nossa igreja, será um dia especial para você. Você é uma pessoa comum. Você vem todos os dias. Às vezes, quando não há igreja, você vem. Não é verdade? Você é uma pessoa comum, uma pessoa normal. Pessoa comum, pessoa normal. Número 10. Um leigo é essencialmente uma pessoa comum. Média. Quantos percebem que você é medianamente santo? Sua vida de oração é mediana. De médio a ruim. Sua capacidade de jejum é média. Seu conhecimento bíblico é o que é médio. Sua memorização das escrituras é o que é realmente médio. Fui criado para ser pobre. A maioria das pessoas nunca foi a um acampamento. Médio normal. Regular. Vir. Vamos. Lugar comum. Ordinário. Número 11. Um leigo não é uma pessoa profissional qualificada. Você não é um. Quando você diz um profissional,
alguém que faz disso sua profissão. Como eu tiro fotografias? Um dos meus hobbies é a fotografia. E se eu tiver a chance, vou tirar algumas fotos de alguns de vocês aqui durante o acampamento. É o meu hobby. Mas para algumas pessoas é o trabalho delas. Então, quando elas tiram as fotos e você quer que seja de graça, eles não estão nada felizes. Porque é a profissão deles. Então, tudo aquilo que é a profissão de uma pessoa é, na verdade, o hobby de outra pessoa. E é algo que parece uma pessoa especial. Que às vezes o homem comum, o indivíduo médio, também faz exatamente isso. Você está aí? Da mesma forma, a profissão do bispo Sai é o ministério, o seu sagrado e dedicado serviço. Você vê? Mas há pessoas aqui. Vocês não são profissionais. Vocês não são pastores profissionais. Ele é um pastor profissional. Sua renda vem do pastoreio. O carro dele vem do trabalho pastoral. O dinheiro dele, sempre que você o vê dando dinheiro para os filhos, é da igreja que vem, todo o tempo. Ele é realmente um profissional e não tem vergonha disso. Porque essa é a profissão dele. Então, toda vez que vejo você dando dinheiro para seu filho ou seu amigo, eu sei que não é da oferta. Você está me ouvindo agora? Então Deus está agora prestes a liberar o seu grande e poderoso poder leigo. E eu vou mostrar a vocês o profundo e duradouro impacto que acontece e que já aconteceu em todo o mundo. Quando o homem comum, o cidadão leigo, a pessoa ordinária, o indivíduo comum e corajoso, também se levanta com determinação para fazer algo significativo e transformador. O mundo inteiro muda. Eu disse que o mundo inteiro muda. E todo o Kadesh vai mudar. Quando o homem comum se levanta e diz: eu sou uma pessoa comum, mas também vou fazer alguma coisa. Deem ao Senhor um grito de louvor. Número 12. Uma pessoa que faz leipe realmente não é especialista. Quantos não são especialistas em pregação? Quantos não são especialistas em oração, em rezar? Quantos não são especialistas em ministrar seu poder e a unção do Espírito? Você não é um especialista, é? Normal, usual, regular, comum, commonplace. Diariamente. Ordinário. Média. Você é mediano? Não qualificado. Número 13. Uma cama confortável. A pessoa, de fato, não é uma especialista no assunto. Não é um especialista. Não é realmente um especialista. Não que você não seja um especialista, mas você também está lá presente. Você entende? Então, estamos falando de pessoas que não são especialistas, que também vêm trabalhar para Deus. Você não é um especialista. Você não é um profissional. Você é comum, mas também vai trabalhar. Você não é um especialista, mas também canta muito bem. Não especialistas vão mesmo cantar. Não especialistas vão pregar. Pessoas com um conhecimento médio da Bíblia como você vão segurar a Bíblia e pregar. Pessoas normais, pessoas comuns que talvez até esqueceram onde está o versículo. Quantos de vocês já esqueceram onde estão os versículos? Sim, essas pessoas também vão pregar. E isso é verdadeiramente maravilhoso e inspirador.
Pessoas normais, pessoas comuns, corriqueiras do dia a dia. Não profissionais, não especialistas, não peritos. Eu vi um filme chamado O Especialista e era o Rambo. Rambo era especialista em quê? Ele era um especialista em combate. Matar pessoas ou algo assim. Assassinatos e outras coisas. Ele era um especialista. Número 14, uma pessoa lá IP não é proficiente. Isso quer dizer o que você é? Uma pessoa comum, talvez. Você também não sabe o significado disso, não é mesmo? Levante a mão se você é mediano. Você também, quando eu vier e perguntar agora, você não sabe. São essas as pessoas que Deus vai usar. Pessoas que não sabem o significado de muitas coisas. Pessoas comuns. Número 15, um leigo não é habilidoso. Então, se você pegar, digamos que você veja alguém fazendo uma cirurgia, você sabe que se disser que uma pessoa leiga vai fazer a cirurgia, alguém que não é habilidoso vai operar o seu coração. Você ficaria feliz com isso? Mas Deus está prestes a usar pessoas que não são habilidosas. Estamos falando sobre a liberação do poder leigo na igreja. Sim. Número 16. Uma pessoa leiga não é treinada. A maioria de vocês nunca foi a um acampamento. Vocês não foram treinados. Sim. Número 17. Uma pessoa que faz LAIP não é certificada. Quantos foram certificados como ministros reverendos? Se você não foi certificado como ministro reverendo, levante a mão direita. Você não foi certificado como reverendo. Quando eles veem você dizer reverendo, reverendo, você não está certificado. Número 80, um leigo não é licenciado. Não licenciado, de forma alguma. E então, número 19, uma pessoa de Los Angeles está muito desolada, completamente desprovido de dons especiais. Desamparado. Quantas pessoas comuns em sua vida diária realmente não conseguem entender ou compreender o que é estar verdadeiramente desolado? Desprovido, por sua vez, significa que você simplesmente não possui, digamos que veio ao mundo completamente sem ele. Você está, portanto, privado de dons especiais, de talentos ou de qualquer vantagem. Número 19. E o número 20, um leipão é desprovido de visões especiais. Pessoa comum chari. Depois que você tem uma visão muito selvagem, você não é mais uma pessoa que só faz laipe. Você não é mais comum. Por quê? Por quê? Porque Deus te chamou de poder. Você já viu Jesus antes. Você viu anjos. Deus. Você ouviu a voz de Deus. Número 21. Lá tem uma voz audível. E ele nunca ouviu nada parecido antes. Voz audível. É isso? Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Levante-se e brilhe. Certo, então eu te dei. Eu prometi a você 18. Eu te dei 21. Agora vamos explorar algumas palavras gregas. A próxima palavra que vamos analisar é a palavra grega para leigos. Ela é likos, que se soletra L-I-T-C-O-S, certo? Isso significa que, em sua essência, é uma palavra que carrega uma conotação negativa. Liose. Quando você diz lico ou sua liose? Lico. Este é um liose. Isso significa que é alguém que não possui habilidades ou competências. É isso que a palavra grega lico significa. Uma camada. É alguém que não tem habilidades. Você vê?
É realmente uma pessoa comum, uma pessoa muito normal. Similar. Recentemente eu fui ao médico e o médico disse que ele viria para fazer uma medição. Ele realmente veio para medir e dar uma olhada mais detalhada em algo no meu olho. E então ele olhou nos olhos e disse isso e aquilo, disse: ei, não é uma pessoa comum. Porque uma pessoa sem essa habilidade de realmente olhar muito no fundo do olho assim. Você entendeu? Você precisa ter uma certa habilidade para até mesmo reconhecer o que está vendo, até mesmo sendo médico. Muitos médicos não conseguem fazer isso. Eles dizem que aprenderam, mas não sabem como fazer. Eles dizem que foram para a faculdade de medicina, mas quando olham, dizem. Quando ele fala, você diz: não, irmão, deixa que você é luz. Você é luz. Quantos gostariam que um dentista operasse seu coração? Ei, um lico para vir e fazer sua cirurgia cardíaca antes que você perceba que o lico realmente te matou. Então, antes que o poder leigo seja liberado, certas coisas importantes e cruciais precisam acontecer, de fato. Porque uma pessoa que faz playback é claramente alguém que não possui certas habilidades. Você entendeu? Os licos. Diga ao seu vizinho chá que você é um elicos, uma pessoa sem habilidades. Número 2. A segunda palavra grega usada para a palavra leigos é laos, L-A-O-S. E é uma palavra verdadeiramente muito especial que significa o povo escolhido e amado de Deus. Sim, o povo de Deus, o seu povo. Veja, o povo de Deus são pessoas comuns. Eles são pessoas comuns. Aleluia. Então, o povo de Deus é o mesmo que pessoas comuns, ou seja, a população em geral. É por isso que se diz que a voz do povo é, de fato, a voz de Deus. Você está me ouvindo? Então, a palavra leigo é uma palavra que muitas vezes causa confusão, porque é ao mesmo tempo negativa e positiva. Em um sentido, é alguém que carece de certas coisas, habilidades e dons, e assim por diante. E em outro sentido, é alguém de Deus. Você está me ouvindo? Sim. Então, Lico, você está aí? Essa é uma palavra verdadeiramente poderosa que revela a essência de uma pessoa comum que foi escolhida e veio diretamente de Deus para ser uma grande bênção na vida de muitos. Amém. Você é uma pessoa especial. Então você tem orgulho de ser um leigo ou não tem orgulho? Qual dos dois? Porque não é verdade que você está faltando habilidades, mas também não é verdade que você veio de Deus? Sim. Então é ao mesmo tempo um termo muito humilde, um termo bastante real e uma verdadeira bênção. Elico, por favor, diga agora ao seu vizinho: eu sou o meius e o leigo da igreja. Amém, sim. Agora, a próxima coisa que quero que observemos é o impacto histórico do homem comum. Amém, sim. Então, vou lhe dar algumas aqui. Sabe, é como uma palestra sobre literatura medieval. Se é um plebeu, não entende isso. Levante a mão. Medieval, Deus medieval, ok? Se você não levantar a mão, eu vou direto até você, te passo o microfone e você define o que é medieval para nós. Medieval, você não sabe. Então levante a mão.
Medieval escrito Medieval. La palabra es medieval, un término histórico muy importante. La antigua literatura medieval. Você está aí, o que é considerado medieval, certo? A Idade Média, historicamente conhecida como um período significativo na história europeia, tudo bem, é o que geralmente nos referimos a ele como o período medieval. Você entendeu? E há um período significativo na história que durou aproximadamente um milênio completo, comumente datado da queda do grande Império Romano do Ocidente até o início do período moderno. Amém. Então, do fim do Império Romano, especificamente o Império Romano do Ocidente até a Era Moderna, é o que chamamos de Idade Média. Tudo bem. Agora, eu só queria que você soubesse disso. Então, esse período medieval realmente afetou, de fato, o mundo inteiro, globalmente. Aquele período da história europeia. E na história europeia, naquele período específico, tudo bem, eles foram os primeiros a sustentar a urbanização. Os países modernos, de fato, devem suas origens e fundamentos aos eventos significativos que ocorreram naquele período crucial, certo? Agora, na literatura medieval, havia, de forma geral, 3 classes distintas de pessoas. Você vê? É por isso que estou falando sobre o medieval. Você entende por que eu digo medieval? Foi a Idade Média, de fato, que verdadeiramente definiu a sociedade em certas categorias sociais, não é mesmo? Incluindo a pessoa comum. Você entendeu? Primeiro, havia 3 grupos distintos de pessoas na vida social durante o período medieval, certo? E o primeiro grupo, que era bastante proeminente, era o que eles chamavam de nobreza. Nobreza. Você está aí? E a nobreza era uma classe hereditária especial. Isso significa que você herdava a aristocracia, cuja missão na terra. Você está me ouvindo? Cuja missão na terra era governar. Há algumas pessoas que simplesmente vieram ao mundo. Seu trabalho principal é governar. Nascido para governar. É como se você tivesse nascido para ser presidente de Gana. Nobreza. Você realmente vê? E eles tinham a mente de que esse grupo específico, essa linha, eventualmente nasceria. O trabalho deles na terra é governar o mundo. Governavam sua própria nação, os nobres, entende? O segundo grupo importante era a igreja. Sim. E a igreja tinha a responsabilidade primordial e fundamental de cuidar do bem-estar espiritual do mundo inteiro. E então o terceiro grupo, que eram os comuns, pessoas comuns e ordinárias como você e eu, que deveriam fazer o trabalho árduo que provê as necessidades físicas, essenciais e materiais da sociedade, as necessidades cotidianas e indispensáveis. Você está aí? E essa era a complexa e intrincada estrutura social que nasceu e se desenvolveu profundamente no período medieval, também conhecido como a Idade Média. Entendeu bem? E é por isso que temos reis e rainhas, os monarcas soberanos, condes, barões, lordes, duques, duquesas, todos eles membros da nobreza, pessoas nobres, a aristocracia. E eles eram os governantes, os detentores do poder. Depois temos a igreja, a instituição religiosa, que são os guardiões espirituais responsáveis pela fé. E então temos o povo comum, a vasta maioria da população. Então, os comuns, os leigos, o homem comum, os leigos que não têm habilidades e que não possuem talentos especiais. O ordinário não vem de nenhum grupo, ele não fazia nada de especial.
Então, o mundo foi dividido dessa forma. Mas veja, isso acontece até mesmo na vida social, ou se você estudar antropologia. Você conhece antropologia? Cerca de 20% da sua vida já se foi. Pessoas comuns não vão conhecer antropologia. Mas se você estuda antropologia, descobre que essa ideia existe até mesmo na África, de que, por exemplo, Iadema deveria governar. Então, Adema, seu filho era o comandante do exército, o filho era o chefe de justiça. Seu filho está sendo preparado em Harvard para ser o próximo presidente. O filho dele está lá, presente. Todos os imãs são, de fato, a nobreza. E então os plebeus estão apenas no sistema, vendendo roupas de segunda mão e fazendo outras coisas diversas. As patentes agora em Bungu, seu filho, estão sendo concedidas. E tudo isso agora, em certos lugares do mundo, ainda que talvez não tanto na África, mas em alguns outros lugares, o povo comum se levantou e disse: sabe de uma coisa? Todos nós podemos contribuir. E quando essas pessoas comuns e ordinárias se levantaram, tudo mudou. Onde o povo comum simplesmente ficava sentado sem fazer nada. A vida sempre foi muito, muito diferente. E o mesmo acontece com a igreja, onde as pessoas comuns, que não têm uma visão de Jesus, nunca ouviram nenhuma voz antes, estavam dormindo e os sonhos eram apenas sobre comida e outras coisas inúteis. Você não consegue ver nem o começo nem o fim do sonho. Quando esse tipo de pessoa também se levantou, toda a igreja mudou. Sim, então isso realmente aconteceu na história da humanidade e também aconteceu na igreja também. E é por isso que estou falando sobre o poder leigo, o poder do leigo ou o poder do comum. O homem teína, o homem que não teve essas coisas especiais, sabe que quando eles falam, você começa, então eu sou como uma pessoa leiga tendo tudo isso. Eles nunca viram isso antes. Meus sonhos que, se não fosse, porque eu quero levá-los muito a sério, se eu não os levo a sério, para forçar uma interpretação, para que esse sonho signifique algo, pela graça de Deus que haja um significado, ó Senhor, para esse sonho, como ontem eu tive um sonho. Na verdade, pensei em um sonhador. Como você pode estar em um sonho profundo e estar em um trem que está indo para algum lugar distante e então, de repente, o trem começa a andar para trás de forma inesperada? Quantos já tiveram sonhos que você não entendia antes? Então você é lico. Aqui somos todos licos. Amém. Agora o número 2. Então, eu lhe dei o número 1, que é o homem comum e os 3 estados da sociedade. Esse foi o primeiro ponto crucial que eu te dei. Agora vou para o próximo ponto importante, o impacto histórico do homem comum. E vou ler cuidadosamente, porque tenho muitas coisas para ler aqui, e você pode ver o que consegue tirar de tudo isso. Ok. A história é determinada por muitos fatores importantes e influentes, alguns dos quais se enquadram nas principais categorias de política, sociedade e economia. Muitas pessoas tendem a acreditar, de forma geral, que é o governo, todos os ricos e poderosos que verdadeiramente moldam a história. No entanto, eles frequentemente ignoram o poder e a influência das pessoas comuns, do povo em si. Na história recente e contemporânea, até mesmo a renomada revista Time, que tradicionalmente indica grandes homens e mulheres influentes para a cobiçada pessoa do ano, mudou significativamente sua abordagem. A renomada e influente revista Time escolheu ninguém menos que você, a pessoa comum, o cidadão comum, como a pessoa do ano. No ano de 2006, de forma notável, o homem comum foi indicado como a pessoa mais importante e de grande relevância do ano de 2006. Aplauda se você é uma pessoa comum. Comece a aplaudir a si mesmo.
é verdadeiramente um reconhecimento profundo e significativo do poder das massas e de como a história será registrada através da influência notável e duradoura de homens e mulheres comuns. O poder da pessoa comum ou o poder do povo molda significativamente a história por causa do efeito dos esforços de base, como pode ser claramente observado na Revolução Americana. Amém. E a recente e significativa queda nos preços do petróleo, a ascensão da popular web para consumidores e as eleições presidenciais de 2008 foram eventos marcantes. Você está aí no DESDO, você realmente entende? Se você é uma pessoa comum, pode não entender facilmente este tipo de palestra, mas quantas pessoas comuns estão tentando de fato entender isso? Eles estão dizendo que, Chari, quando as pessoas comuns se levantam, o mundo inteiro muda. E Obama é como um homem comum e usou pessoas comuns para se tornar presidente. Amém. O Lewis, agora, na virada do século passado, a Revolução Americana foi um experimento bem-sucedido que marcou a transição do mundo controlado por poucos para um mundo controlado pelo significado. Uau! Veja, temos que marcar uma transição da nossa igreja sendo controlada no sentido de, quero dizer, todas as almas que estão sendo desgastadas e o trabalho que está sendo feito por poucos, o trabalho está sendo feito por muitos. Quantos? Entendeu o que estou dizendo? Sim, porque sem o envolvimento do homem comum, certas coisas nunca serão alcançadas. E a história do mundo mostrou que há uma transição de apenas alguns para muitos. É por isso que alguém como o presidente Rawlings pôde ser retirado do poder por voto, não importa como. Ele governou por 20 anos e ainda é muito, muito popular. Entendeu? Se ele se candidatasse à eleição, tenho certeza de que ele venceria. Mas alguém assim, com quem já estamos acostumados há 20 anos, eles, o homem comum. O homem comum poderia dizer, morro. Só isso. Só isso. Alguém deve ir e alguém deve vir. Só isso. É realmente raro o poder do homem comum, que o homem comum se envolva ativamente no governo e na política. Lewis e as pessoas habilidosas e talentosas nas aldeias decidiram que Chari Oleoku Bokoaya Enko Abaque, e isso é tudo o que realmente importa e é crucial, Lico está funcionando perfeitamente e de forma eficiente. Amém. A Revolução Americana foi amplamente moldada por pequenas organizações revolucionárias ou por pequenas organizações revolucionárias como os Filhos da Liberdade. Essas organizações não eram controladas pelos ricos e poderosos proprietários de terras, mas sim por pessoas comuns de status social médio. Amém. Pessoas comuns cuja vida de oração é mediana, cujo conhecimento bíblico é médio. Quando eu lhe peço certas escrituras. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Levítico 27, versículo 30. Você vê que não está sealed. Você não sabe. Eles não são especialistas. Ok. Esses homens se uniram para plantar as sementes da revolução. Além disso, o tipo de guerrilha que os Estados Unidos empreenderam foi bem sucedido porque os fazendeiros comuns que foram à guerra foram os fazendeiros comuns que saíram com suas armas. Os fazendeiros comuns andavam armados. Fazendeiros que não eram especialistas, que não eram habilidosos, que não estavam acostumados a usar armas. Uma das razões pelas quais um leigo deve ter muito cuidado com uma arma é porque quando você encontra alguém que sabe usar uma arma, o que acontece? Temos algo que chamamos de medo de arma. O leigo fica assustado mesmo estando com a arma na mão. Então temos algo que chamamos de medo de arma. Assim, o profissional vai tomar a arma de você e usá-la contra você. Por isso, às vezes, é melhor não ter uma arma, porque você, como leigo, não consegue imaginar matar alguém. Mas existem especialistas que já mataram muitas pessoas.
Então você é apenas o número 79 e eles simplesmente vão tomar a arma de você e vão te matar. Entendeu? Então, quando dizem que fazendeiros pegaram armas, pessoas não especialistas, não treinadas, têm medo de arma. Mas eles também se levantaram. E é por isso que estamos dizendo que, se leigo disser você não foi para seminário, há pessoas que estão no seminário há 4 anos, especialistas. Sim, eles são habilidosos, são treinados, são profissionais, foram treinados. O conhecimento bíblico, a memorização. Eles têm meses só de memorização. E você não tem tempo nenhum para memorização. É verdade ou não é verdade? Então, para fazendeiros pegarem em armas, uau! Mas se você encontrar alguém que não é leigo, como recentemente um certo assaltante armado foi a uma certa casa em Tema. Acho que foi em Tema. Então, e ele achou que as 2 pessoas ali eram leigos, mas não sabia que era um fuzileiro naval do ZEUA. O homem, de fato, matou os 2, sem piedade. Ele matou todos eles. Ele saiu de lá. Era alguém que já tinha ido anteriormente ao Afeganistão, de fato. Não é um leigo. Ele não é um leigo, de forma alguma. Alguém que não é leigo, ele é, na verdade, um profissional muito experiente. Ele conseguiu desarmar e, infelizmente, matar os 2 indivíduos envolvidos na situação. Sim, de uma vez só. É um atirador de elite, sem brincadeira. Quando você encontra um leigo, pode ser como as pessoas nos Estados Unidos, fazendeiros que pegam armas. E nós vamos lutar pela liberdade, entende? E é isso que estou dizendo, que quando o leigo na igreja se levanta e diz, olha, todos nós vamos trabalhar para Deus e não vamos deixar isso só para os bispos e reverendos. Todos nós somos fazendeiros. Estamos pegando nossas armas. Vamos fazer algo para o Senhor. Não vamos ficar lá apenas fornicando, mentindo, roubando e praticando outras coisas. Não. É realmente hora de mudar esse padrão de comportamento e de vida. Todos os dias o pastor está te bajulando, te encorajando, te acariciando. A Revolução Americana é um exemplo clássico e poderoso do poder inerente do povo em moldar e redefinir a história global, pois este evento crucial e transformador levou diretamente ao nascimento e à ascensão de uma superpotência mundial. Sim, é inegável que este acontecimento histórico e monumental resultou no surgimento de uma nação incrivelmente poderosa e influente no cenário internacional. Agora, toda a igreja que utilizou o homem comum se tornou uma igreja superpoderosa. Sim. Toda nação onde o homem comum se envolveu tornou-se uma superpotência. Quais são as superpotências? O homem comum está envolvido. A igreja é como a igreja do IO, a igreja pentecostal, a igreja metodista. Elas se tornaram superpotências porque eram conhecidas pelo uso do homem comum. Elas foram feitas para isso. Eram conhecidas pelo uso do homem comum em igrejas superpoderosas. Não se pode ignorar a igreja pentecostal, a metodista, a igreja do Ipto Gicho na história da igreja, porque usam o homem comum. Essa é uma das características principais dessas igrejas. Você está ouvindo? É realmente fantástico, não é? Diga ao seu vizinho, eu sou um leigo, mas estou chegando. Ok, onde estávamos? A liberação da superpotência. Enquanto o poder do povo influenciou a história em uma escala ideológica e social, com uma revolução verdadeiramente significativa nos tempos recentes, o homem comum também está ajudando a baixar os preços
da gasolina hoje porque tomou decisões proativas e inteligentes, como dirigir menos e se mudar para mais perto do trabalho nos Estados Unidos da América, o que é uma atitude muito positiva. Sim, durante esse mesmo período, o governo dos Estados Unidos não fez muito para influenciar os preços da gasolina, mas sim foi um esforço popular para reduzir o consumo de gasolina que levou à queda dos preços. Você está me ouvindo? Além disso, vemos o poder da pessoa comum em moldar o cenário político. Em maio de 2008, Barack Obama conquistou a indicação democrata para a presidência dos Estados Unidos. Apesar disso, os democratas ricos e influentes do país eram apoiadores fervorosos de Clinton, principalmente porque Obama havia recebido um apoio significativo da pessoa comum. Essas, de fato, não são minhas palavras. Estou lhe dizendo algo que está aí. Amém. Obama arrecadou mais de 80 milhões de dólares em sua campanha, a maior parte vinda de pessoas comuns fazendo pequenas contribuições individuais. Apesar dos milhões de dólares que democratas influentes forneciam para Clinton, Obama arrecadou mais dinheiro do que qualquer candidato presidencial na história usando a pessoa comum. Sim, os democratas poderosos, veja, no Cisjanaíwa eles têm democratas e republicanos. O homem comum não sabe que conhecemos o NDC e o MPP, não é? Mas na América. Então, se você, mesmo sendo como nós, ocasionalmente, quando algum conhecimento surge, tente adicioná-lo ao seu conhecimento de lico. E na América, o Partido Democrata tem pessoas que são extremamente poderosas, com grande influência e recursos financeiros consideráveis. Milhões de dólares. Obama não tinha isso. Ele era um homem negro, sabe? Não surgiu do nada, mas veio das pessoas comuns. $5. E eu estava recentemente na América, sabe? Arrecadando fundos para a cruzada Healing Jesus. E eu estava perguntando sobre 5 quando alguém me disse, olha, Obama estava arrecadando dólares. A menor quantidade que ele coletou, não pense apenas em $100 ou $1.000. A pequena quantia, e tudo isso é o que o tornou tão bem-sucedido. Então, o que estamos dizendo é que é ainda mais apertado quando o homem comum se levanta para pagar seus dízimos. Você sabe, uma das nossas igrejas, eles não têm tanto assim, tipo negócios. Acho que é em Cape Coast. Eles não têm nenhum empresário ou algo assim, mas são pessoas fiéis no dízimo, porque todos trabalham em empregos do governo, pagam dízimo. Eles não brincam com o dízimo em Cape Coast. Então você diz que a igreja tem uma boa renda. Mesmo que não haja negócios, não há trabalho em Cape Coast. As poucas pessoas que estão lá são as mais fiéis no dízimo. Então, se o homem comum na igreja pagasse o dízimo, não importa quão pequeno seja, todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo tem algo. Se todos fizéssemos o que devemos, a partir do menor valor, eu te digo, você vai se surpreender com o quanto mais poderemos fazer para o Senhor. Você está me ouvindo? Então, esses são exemplos verdadeiramente poderosos do impacto histórico e significativo do homem comum, que é o mesmo que o leigo. Amém. Número 3. O número 1 foi o quê? Os 3 estados do quê? Do homem comum e os 3 estados da sociedade. E o número 2 foi o quê? O impacto histórico do leigo, do homem comum. Amém. E agora, de forma mais detalhada, vou falar sobre o homem comum e a criação da democracia. Na ideia básica da democracia está o entendimento de que Estado e sociedade estão inextricavelmente conectados. Você entende? Inextricavelmente. Se você não entende, não se preocupe, porque ele é um homem comum. Todos nós somos homens comuns. Amém. E que o povo, de uma forma ou de outra, controla a sociedade por meio do uso da democracia. A sociedade tenta criar soluções práticas para chegar a acordos sobre decisões coletivas. Amém.
O conceito fundamental por trás da democracia é o autogoverno. E a palavra democracia vem do grego demokratia, que significa o controle. Kratos significa controle. E demos significa o povo. Demografia é o estudo da disposição das pessoas. Demos, que significa povo. Demos Haus, controlado pelo povo, o poder do povo. Você entende? E em todo lugar onde há uma sociedade democrática, ela é mais avançada. Não é verdade? É por isso que Gana foi visitada por Obama, porque tínhamos den Democraus. O poder do povo escolheu o último. Este presidente, o professor Mills, foi escolhido pelo poder do povo. Demos em grego significa controle e demos é povo. Sempre que você vê a palavra demografia, ou não é demografia, mas tem a ver com o povo, a distribuição das pessoas. Você está aí? Então, o povo, com grande determinação, tirou o NPP do poder. Eu te digo, eles ficaram completamente chocados e surpresos com o resultado. Eles ficaram tão chocados que até hoje ainda estão surpresos. Eu me pergunto se Nanaupuado algum dia conseguirá fazer algo de novo, porque perder por 20 mil pessoas, que é só o número da nossa igreja, já poderíamos dar esse chute nele. Nem democrar o poder do povo. É verdade. E agora todos os ganeses estão plenamente conscientes desse poder. Então todos nós estamos aguardando, faltam 3 anos e meio para irmos e a democracia está vindo de novo. Todo mundo vai usar seu tempo. E se você não se registrou desta vez, vai se registrar completamente, com certeza. Quer dizer, quando fui à delegacia, disseram que não conseguiram encontrar meu nome. Procurei pelo meu vizinho. Então, estou aguardando ansiosamente que eles abram o período de cadastro para que eu possa finalmente ir e participar, porque possuo um pequeno e peculiar poder que desejo ardentemente usar de uma maneira que se assemelhe à de um homem comum. Sim, é exatamente dessa forma que pretendo empregá-lo. Democracia refere-se ao fato de que todas as tentativas de separar o Estado da sociedade devem ser rejeitadas. E, portanto, a democracia é uma forma de governo na qual o povo, de alguma maneira, controla a sociedade. O povo controla a sociedade, entende? E é disso que estou falando, onde o homem comum vai se levantar na igreja e, de alguma forma, controlar o ministério, de modo que tudo o que é feito seja feito pelo povo comum, com pouquíssimos profissionais, poucos especialistas qualificados. A maior parte do trabalho é, de fato, feita pela pessoa comum. Você não concorda com o que estou dizendo? Sim, seria algo verdadeiramente incrível se nós, o povo comum, nos levantássemos e agíssemos. Quanto eu realmente posso fazer de fato nesta minha vida? Quanto eu posso fazer nesta preciosa vida? Quanto uma pessoa pode fazer quando trabalhamos e trabalhamos? Sabe? Então você vai crescer e seus filhos vão olhar para você e dizer: eu não quero ser pastor, sabe? Depois de tudo o que você trabalhou, vai ver que nem mesmo conseguiu muita coisa e sua própria família e filhos vão olhar para a sua vida e tudo o que investiu e dizer: esse trabalho eu nunca quero estar nele. Ah, e enquanto isso, você também não consegue fazer muita coisa. E é por isso que chegamos ao ponto de dizer: queremos que o homem comum, o homem simples, também se levante e se junte a nós nesse trabalho. Porque quando fazemos e trabalhamos, não conseguimos ver nem o começo nem o fim de onde estamos indo. Sim, estamos trabalhando e não conseguimos ver até onde estamos chegando com esse trabalho que fazemos. Queremos que o povo, as pessoas, se levantem e aceitem os poderes que possuem. Porque o poder que o homem comum tem não está apenas no voto, mas também na igreja. Não é para votar na igreja. Não há necessidade do seu voto. Não há necessidade dessas coisas na igreja.
O que precisamos é da sua voz, alma, coração e amor, mesmo que pequeno, do seu amor como homem comum e aplicá-lo à obra de Deus. E que grande diferença, eu disse, que diferença substancial isso fará na sua vida pessoal, na minha própria vida e na vida de todo o ministério. E que diferença isso já fez em nossos ministérios. Temos igrejas em toda a América. Temos apenas uma pessoa em tempo integral. Temos igrejas em tantos estados diferentes, de Sacramento, na Califórnia, a Nova York, Virgínia, Ohio, Carolina, aqui mesmo. Todas elas, todos são pessoas comuns. O homem comum que não possui nenhuma habilidade especial, que nunca teve esses dons, sem visões, sem vozes especiais, sem licença, sem certificado, sem ser devidamente credenciado. Uma pessoa comum, ordinária, regular. Um homem comum é um homem comum que está com a Bíblia e tentando compartilhar algo. Que grande e notável diferença faz quando um homem comum, um simples leigo, um homem médio, um homem normal, uma pessoa comum, uma pessoa do dia a dia, um cara comum, pega a sua Bíblia e faz algo verdadeiramente significativo para o Senhor. Que diferença isso faz? Dê ao Senhor uma poderosa salva de palmas. Aleluia. Agora, por causa da democracia, ainda estou dando minha palestra porque a democracia é controlada pelo povo. Ela se aplica a todos na sociedade. Portanto, o conceito de democracia deve se basear em vários princípios para ter sucesso. O primeiro princípio é que ela se baseia em uma igualdade inerente entre os cidadãos, o que significa que todos devem ser tratados com absoluta uniformidade, com total ausência de todas as formas de discriminação. Amém. Isso significa que o primeiro princípio que deve estar funcionando quando o poder do povo está em ação é que as pessoas são iguais. Que é o que venho tentando estabelecer ao dizer que todos nós, nós somos, você é igual, isso nos iguala. Não importa o quão especial você possa se vestir e andar por aí, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Sim. E outras coisas realmente acontecem. E você vê algumas pessoas, do jeito que elas aparecem quando vêm à igreja, você pensaria que quando elas fazem cocô, saem diamantes preciosos. Quantos aqui já viram alguém assim antes? Você olha para elas e percebe. Essa pessoa, quando vai ao banheiro, sai um diamante, e então bolo de chocolate, arroz e ensopados cheirosos e frescos. É isso que sai. Frango assado, um belo frango assado. E é isso que sai. Mas não é assim. Especialmente as irmãs. Elas têm essa aparência. As irmãs têm essa aparência. Diamantes. Você pensa em diamantes e pérolas e lavanda. Mas algumas delas são piores do que os irmãos. Então, a primeira coisa que deve ser estabelecida é que, Charlie, somos todos iguais e comuns a todos. E todos nós lutamos para orar. Temos dificuldade para lembrar versículos. Ninguém lembra. Quando te perguntam o versículo, você não lembra. Somos todos irmãos comuns. Irmãos, vocês são apenas irmãos comuns como todos os outros. Então esse é o primeiro ponto, porque vou te contar. Conheço uma certa igreja em que o pastor parece tão talentoso e visionário e tantas outras coisas. Todos os leigos da igreja ficam intimidados.
Nenhum deles faz nada. Eles estão todos assim. Eles dizem, eu não tive nenhuma visão, meu pastor, do jeito que ele tem visões. Ele teve uma visão. Eu não tive nenhuma visão. E eles se sentem intimidados, anormais e inferiores. Quando você se sente inferior, você não consegue agir. Quando você se sente inferior, você não consegue agir. Você realmente não consegue se levantar, porque isso afeta profundamente os seus sentimentos e o seu bem-estar geral. Você consegue. Você vem até mim. Então, um dia eu estava naquela igreja conversando com... Deus não me chamou. Porque quando o pastor sênior explica seu chamado, então você olha para si mesmo e diz, não. E assim como nós, assim como eu não deveria ir a tal lugar. Uma pessoa comum. Você está desolado. Você é o quê? Desamparado. Você é o quê? Desprovido de quaisquer dons e de desejos. Mas depois de um tempo, quando você vai para outro ambiente e começa a ouvir que a pessoa que está ali também é desprovida de todas essas coisas e está te encorajando a também segurar sua Bíblia e fazer algo, ele também tem os mesmos problemas. Problemas de um homem comum. Então essa é a primeira coisa. Você precisa parar e entender que, olha, todo mundo é igual a você, até mesmo aquele que está ali em pé pregando, se ele for realmente honesto, se você for muito, muito honesto. Mas a maioria de nós, pastores, não é honesta porque sentimos que as pessoas só vão acreditar em nós quando mostramos nosso sucesso perfeito. A perfeição bem-sucedida de nossas vidas, nós a demonstramos. Por isso, raramente você ouve pastores mencionando seus problemas atuais. Um dia eu ouvi Derek Prince. Ele estava falando sobre sua esposa, sua família. Ele disse que quando ele ia pregar, você via que ele tinha uma briga com a esposa e ele percebeu que isso estava acontecendo justamente quando ele ia pregar o tempo todo. Então, quando ouvi aquilo, eu disse, Então comecei a analisar profundamente a minha própria vida. Percebi que o meu momento também estava se aproximando. Ao mesmo tempo, percebi que eu era o quê? Igual. Eu estava apenas pensando, eu disse, eu vejo pastores regularmente e muitos deles de fato. É assim que nossa vida é comum, mas as pessoas não dizem. Eles vêm e dizem, eu estava conversando com minha esposa. Eu disse a ela, querida, sinto sua falta, querida. E eles disseram que quando minha esposa não está por perto, eu beijo a foto dela. Mas quando ela está por perto, eu beijo a coisa real. Aí todo mundo fica animado e diz, eu queria que meu marido também falasse assim. Enquanto isso, seu marido está desprovido dessas cantadas. Então, você olha para o pastor e diz, deve ser uma verdadeira bênção ser casada com esse homem. O homem que segura a minha foto. Eu realmente gostaria de um homem assim. Ele leva a minha foto para todo lugar e a beija. Nem o verdadeiro beijado. Se você perguntar, eles dirão que a chave real não é a chave antes de ver a foto. Pergunte a eles quando foi a última vez que beijaram a pessoa verdadeira. O verdadeiro era cá. Pergunte a eles, pergunte a eles, pergunte a eles. Pergunte a eles quando foi a última vez que se beijaram de verdade. Então a primeira coisa é estabelecer a igualdade. Carrie, somos todos iguais. Somos todos medianos. Somos todos normais. E quando você perceber que é regular, você não vai se divorciar porque você perceberá que você também tem esse problema que também era meu problema. Então você encara você assim. Certo? Isso é de fato uma palestra. A primeira e mais importante parte do acampamento é, na verdade, apenas uma palestra secular, uma apresentação informativa. Depois disso nós vamos. O segundo princípio fundamental se baseia no direito inalienável do indivíduo à sua própria autodeterminação.
o que, como noção negativa de liberdade, incentiva a ausência de forma, de força e o mau uso do poder. Ele disse: se você entende, mas se você não entende, então você é igual a mim. Por fim, a democracia se baseia no princípio da igualdade de oportunidades. Amém. E garante que todos os cidadãos tenham os recursos suficientes e necessários para poderem funcionar plenamente na sociedade. Amém. Então, em que ele é construído? O poder popular também é construído sobre a realidade de todos os cidadãos, e que assim seja. Amém. Estão equipados com recursos suficientes para funcionar. Então, às vezes, você vai a uma igreja e percebe que o homem comum não recebeu recursos para funcionar. Então, o leigo não pode fazer nada, mas em nossa igreja queremos que o leigo faça alguma coisa. Queremos que a pessoa que faz a postura trabalhe. Queremos que ele também seja um pregador. Não temos medo dos leigos. Não temos. Não importa a sua profissão, não temos medo pela graça de Deus. Também fomos à escola, então queremos que o leigo funcione lindamente na igreja. Amém. Você está aí? Vou continuar. O próximo, o homem comum, número 4. Antes de eu ir para o mandamento, deixe-me só te dar outro ponto aqui. Democracia não se limita apenas à democracia representativa. Para nós, isso significa a democracia cotidiana na prática diária. O que isso significa é que democracia é a participação e influência do homem comum no processo. Amém. Amém. É a participação do homem comum. A democracia é dar ao povo a oportunidade de realmente agir, de recusar trabalhar ou viver em condições que são inaceitáveis. Amém. Ou dizer sim às muitas oportunidades da vida. Amém. Você está aí? Então, basicamente, é trazer o homem comum para participar de tudo o que estamos fazendo. Número 4. O homem comum, ou seja, o leigo. E o desenvolvimento nacional também. Amém, sim. Uau, não é mesmo? É realmente impressionante como as coisas se desenrolaram, não acha? Fico pensando em todos os detalhes e na forma como tudo se encaixou perfeitamente. É algo que nos faz refletir e admirar, sem dúvida. Que momento incrível e inesperado, não é verdade? É de deixar qualquer um de boca aberta, concorda? É importante concentrar esforços na promoção e garantia da democracia e nos meios pelos quais os pobres possam fazer sua influência ser sentida tanto local quanto internacionalmente. O desenvolvimento de uma democracia popular requer a oportunidade de participação popular e que o povo faça um esforço unido, não apenas a cada 4 anos durante o período eleitoral. Veja, nós entendemos democracia como algo que significa que a cada 4 anos você vai lá e usa seu polegar. Mas, na verdade, a democracia deveria estar lá. As pessoas se levantando juntas para fazer as coisas que são necessárias. Você vê? Então, se realmente entendêssemos a democracia pelo que ela realmente deveria ser, não seria apenas escolher o presidente, mas sim participar, tipo, vamos construir nossa estrada. Nós é que deveríamos construir nossa estrada. Não é a cada 4 anos que você se levanta e faz o que for. Então, o tipo de democracia que temos em Gana é muito limitado porque se restringe ao voto. E se restringe ao voto presidente e membros do parlamento. Na verdade, democracia significa que o povo participa de suas vidas como deveriam ser. Amém, sim. Agora, isso mudou profundamente as sociedades. Quando as pessoas estão envolvidas, o esforço deve ser feito diariamente e sempre que decisões comuns precisarem ser tomadas sobre questões importantes, como, por exemplo, educação, emprego, saúde e o uso de recursos públicos. Amém. Então, se todos vocês estivessem envolvidos, se estivermos ministrando na televisão,
acredito que muitos de vocês podem nos ajudar a ministrar melhor na televisão. Às vezes, quando ministramos na televisão, podemos ter 500 pessoas ligando, 1000 pessoas ligando. Como é que 3 pastores, você entende, participam, apenas 3 pastores a noite toda, até a manhã seguinte? Eles nunca param de ligar. Até de manhã e eles ligam. Eles nunca param de ligar. Como pode ser que apenas 3 pastores vão estar envolvidos nessa parte? Mas veja, a democracia, onde ela realmente criou raízes, envolve as pessoas se levantando em cada pequena decisão. Vamos responder a essa pessoa. Vamos dizer para ele vir à igreja. Vamos dizer orar por essa pessoa, fazer isso. Vamos dizer ele ler este livro. É uma decisão sobre o que fazer com essa pessoa. Um livro, uma dica, ir à igreja, orar por ele, jejuar. Decisões comuns, pessoas comuns evoluídas. E o que estamos dizendo é que Deus quer que pessoas comuns se envolvam nesse trabalho e não que ele seja privilégio de poucos. Você vê? E é por isso que, quando falamos sobre democracia, algumas pessoas até se perguntam: você está querendo dizer que devemos votar na igreja antes mesmo de ter o direito de votar? Mostre que você, ao menos, tem o discernimento para poder dizer a alguém: ok, ore sobre isso. Ok, leia este livro. Ok, conquiste esta cidade. Mas agora você já quer pular para escolher quem deve ser o bispo da igreja. Mencionaram a palavra democracia. Você quer votar no líder, no assistente, no quê? Agora mesmo você acabou de ouvir a palavra democracia, você mesmo apareceu e já quer sugerir um novo líder da igreja. Quer dizer, eu não entendo. Como é que de repente você quer fazer outra coisa? Sabe, queremos que você participe, comece pela base e se envolva. Como é que esses livros maravilhosos que foram escritos, você sabe o trabalho envolvido para escrever um livro? Se o homem comum ajudasse a distribuir e vender esse livro pelo mundo, mais pessoas o leriam e seriam abençoadas. Se o homem comum participasse, o homem comum não está envolvido. Deixamos 2 ou 3 pessoas habilidosas para trabalhar na livraria, mas o homem comum não está envolvido dessa forma. Sim, o homem comum quer que o reverendo venha e unja você com algum azeite, ou que outro profeta venha profetizar e ver algo sobre a sua vida. Eu vejo algo. Eu vejo uma motia perto da sua perna. Você conhece motia? O apoio das pessoas pobres que se esforçam para influenciar suas vidas e os ambientes que as afetam, não apenas localmente, mas também nacional e globalmente, onde são tomadas decisões sobre comércio, ajuda e mediação. Eles lutam contra a corrupção, apoiam os esforços comuns e a colaboração pioneira que realmente faz a diferença. Amém. São as pessoas comuns quando se levantam, sabe? Então haverá uma verdadeira e grande bênção na igreja. Eu realmente acredito nisso. Mesmo enquanto estou falando, quantos conseguem ver que o que estou dizendo é emocionante? Amém. E o próximo, os leigos. Número 5 e a Bíblia. Leigos e a Bíblia. Então, compartilhei com vocês. O número 1 foi o quê? O homem comum, o cidadão médio e os 3 estados sociais distintos da sociedade. O número 2 foi o quê? O impacto histórico do comum. É por isso que dou a vocês diferentes exemplos onde a contribuição do homem comum fez diferença até Obama. Número 3, e a criação da democracia vem da ascensão gradual e significativa do homem comum, permitindo que ele possa dar a sua valiosa e essencial contribuição para a sociedade. O próximo passo. O desenvolvimento nacional é igual ao desenvolvimento da igreja, onde o homem comum não está apenas tomando a decisão de quem é o presidente, mas está envolvido em todos os tipos de coisas. Mediação, corrupção, tudo isso, água, banheiro, tudo.
o homem comum está envolvido. Claro que seria maravilhoso. Havia um cano que estava quebrado do lado de fora da minha casa por 8 anos. Veja você, 8 longos anos, o homem comum. Eu, como um homem comum, realmente tentei dizer aos especialistas para virem consertar esta situação durante 8 anos. Levou 8 anos até que finalmente vieram fazer o serviço. E na minha rua, quando estou indo, vejo porque não há estrada, especialmente quando chove. Você vê que os canos às vezes aparecem, estouram e assim por diante. Veja, se o homem comum se levantasse e dissesse, tem um aqui, tem outro aqui, tem mais um aqui. A água em Acra aumentaria com a multidão, mas agora a água está diminuindo gradualmente e cada vez mais áreas estão sendo declaradas como áreas sem água em Acra. A água está acabando. Eu pessoalmente sei que está acabando porque moro na minha casa há quase 20 anos. Quando cheguei lá pela primeira vez, a água era forte. Agora diminuiu desse jeito. Algo que antes ia reto. Agora está indo assim. Acabou. Vazamentos, tudo isso se o homem comum se levantasse e agisse. Que diferença isso faria em nossas próprias vidas? Então, amém. Agora, leigos e a Bíblia. Certo. Agora, Martinho Lutero. A tradução dele da Bíblia para a língua do povo. A língua do povo, em vez do latim, tornou-a muito mais acessível, causando um impacto verdadeiramente tremendo na igreja e na cultura alemã. Isso, por sua vez, incentivou o desenvolvimento de uma versão padrão e amplamente aceita da língua alemã. Ao acrescentar vários princípios à arte da tradução, ele influenciou a tradução para o inglês da Bíblia do rei James. Seus hinos inspiraram o desenvolvimento do canto nas igrejas. Seu casamento com Carina von Bora estabeleceu um modelo para a prática do casamento clerical, permitindo que sacerdotes protestantes se casassem. E tudo isso veio da sua tradução da Bíblia oculta, que era reservada a apenas poucos indivíduos para a língua do povo comum. Então, o povo comum leu e disse, com surpresa, uau, é realmente isso que está escrito? É isso que está escrito? É verdade, não é mesmo? E o povo comum disse, uau, é exatamente isso que a Bíblia diz. E então, de repente, o homem comum se levantou e o mundo inteiro mudou. Martinho Lutero literalmente mudou o mundo inteiro, não apenas a igreja. Ele mudou o mundo inteiro, porque isso fez parte do envolvimento das pessoas comuns, não só na igreja, mas em tudo. Eles disseram, você não pode simplesmente estar lá em cima e ditar para nós o que está acontecendo, o que deve acontecer. Amém. Então eu te digo, quando a Bíblia chega às mãos do povo comum, então você pode imaginar você, uma pessoa comum, receber a Bíblia em sua alma. Um homem comum como você aprende a ouvir fitas. Uma pessoa comum aprende a ouvir acampamentos, não apenas a participar de acampamentos, mas a ouvir acampamentos por conta própria e orar. Uma pessoa comum como você aprende a jejuar. Uma pessoa comum como eu e você. E sabe de uma coisa? Para mim, uma das coisas que posso dizer é porque, veja, eu sei como entrei para o ministério. Não há nada que eu possa te dizer do tipo, um anjo apareceu e disse, meu filho, isso e aquilo. Não tem nada disso. Não houve nada, é só algo comum. Eu sou igual a você. Então, para mim, eu me vejo como um leigo de quem Deus está tendo misericórdia. É verdade. Porque se eu pudesse te dizer que já te vi, é algo pelo qual eu oro até hoje. Porque eu gostaria de poder dizer que Jesus apareceu para mim, que ele me disse para fazer isso, me disse para fazer aquilo e assim por diante. Sim, o melhor que eu tive. Eu realmente vi alguém que eu vi pregando, eu o vi mesmo em um sonho. Esse é o melhor até agora. Ei, quantos aqui já viram seu pastor em um sonho ou visão antes? Veja, é a visão de um homem comum. Essa é a visão de um homem comum. Muitas pessoas já me disseram, bispo, eu te vejo nos meus sonhos, me aconselhando e conversando comigo.
Isso é o que eu tenho. Essa é a visão de um homem comum. Elique, uma pessoa completamente sem quaisquer habilidades, desprovida de Kenneth Hagin, viu Jesus entrando lentamente no quarto, abrindo a porta calmamente, puxando uma cadeira assim e sentando-se para lhe dizer os passos e então falar: eu vim para conversar com você sobre o que realmente aconteceu ontem. Ele disse que o cabelo dele queria ficar em pé assim. Ele ficou tão assustado, achou que era a enfermeira. E Jesus sentou-se e conversou com ele por mais de 2 horas e lhe disse: ontem o acidente que você teve enquanto pregava foi porque você está indo mais para o ministério de ensino do que para o profético. É por isso que você abriu a porta para o diabo. E ao invés de ficar bravo comigo por permitir o diabo, você deveria ser grato por eu ter permitido que isso acontecesse. Não é que eu fale com ele como um pastor aconselhando. Estamos falando de visões, não de algo comum. Você viu o seu pastor. Você viu o seu pastor no sonho e seu pastor está te aconselhando. Você disse que teve uma visão. É uma visão tipo sonho. Pessoa comum, sonho de pessoa comum. Quantos já viram isso antes? Seu pastor estava falando com você, estava realmente te dizendo algo de fato muito importante antes, Moi. Mas se é isso que Deus escolheu nos dar, você entende. Estamos fluindo plenamente com isso. E então estamos tentando fazer o nosso melhor. Sim, quando eu estava chegando, vi luz. Tão leve como se viesse através das montanhas. Todos são iguais. As pessoas não qualificadas, os não profissionais. E todos eles estão fazendo alguma coisa. Você vê o sambom assim, aqui, por todo lugar. Como se fossem poderosos. Você os vê agora quando eles se levantam e dizem que somos como nós. Esta é a nossa hora. Ao para o lado, por favor. Fizemos isso com Rallies há 8 anos e estamos fazendo com você agora. E em 4 anos, as pessoas que se conhecem sabem disso. 4 anos. Se o presidente Rowley disse, este homem vai ficar só por 4 anos. Sim, ele disse. Ele disse que este homem ficará aqui só por 4 anos. Ele disse que ele é um presidente 110. Ele é um presidente 110. Quando os poderosos litos se levantam com seus incríveis poderes, o mundo se torna um lugar muito mais maravilhoso e verdadeiramente diferente. O controle total e o poder completo do povo, o povo democrós. Eu estou muito convencido. Você acha que todos os signbooks que eu vi, tantos deles assim e mais leves, vida mais leve. Você atravessa as montanhas, você vê, você acha que eles são profissionais? Você acha que estamos pagando? O profissional é como o bispo Saquei. Ele é pago quando dá dinheiro ao filho. É da oferta. Sim, e ele não tem vergonha. Mas o dia na montanha não vem disso. Não vem disso. Não. Ele é professor. Eu não sei que trabalho ele faz. Bem, que tipo de trabalho eles realmente fazem? Os licos dizem que eles o quê exatamente? Pedreiros carpinteiros. Esses são os fazendeiros que pegaram suas armas. Sim. Agora, por favor, ouça com muita atenção. Tyndale. As Bíblias traduzidas dizem que são a Bíblia vernácula. Qual é a língua vernácula do povo? Linguagem popular. Então a Bíblia, na linguagem do povo comum, se tornou um dínamo. O que é um dínamo? Alguém deveria verificar o significado dessas palavras. Um dínamo. Uma força realmente muito poderosa, ok? E para a transformação social. Tornou-se um dínamo. A Bíblia vernácula, ou seja, a Bíblia na linguagem do homem comum, tornou-se um verdadeiro dínamo para a transformação social e cultural. Ela mostrou às pessoas que todos os seres humanos foram criados iguais
e que as pessoas não deviam nada além do amor. O efeito da Bíblia vernácula. Assim que o homem comum também teve a chance de ler a Bíblia, tudo mudou no mundo. E eu estou dizendo que assim que o homem comum tiver a chance de se envolver no ministério de rádio, TV, Basco, Shepdorian, Anacaso ou cantar. Muitas vezes estive em igrejas e o coral canta. E o vocalista não é um cantor muito elegante. Às vezes ela não é a melhor, mas é mediana. Mas eu a aplaudo em meu coração e digo, muito bem, irmã. Continue olhando. Um dia eu estava indo para uma igreja. Olha, se você está falando de desafinado, ei, Chari, aquela garota, eu poderia sim. Eu darei a ela um prêmio especial por suas incríveis habilidades cromáticas de canto. Claro, Chari. Meu coração, até hoje, eu consigo ver o rosto dela, né? Eu apenas olho e digo que te amo, irmã. O Elco tentou o seu melhor para cantar alguma coisa, com grande esforço e dedicação. Em vez de ficar sentada ali sem fazer nada, ela se levantou. Ela não é uma profissional, ela é normal. Ela é como eu e você. Ela não sabe cantar, ela não é habilidosa. Ela é comum, ela é normal. Ela não tem habilidade para cantar. O ouvido dela não consegue ouvir a música. Ah, mas ela cantou. Eu nem sei como o coral conseguiu acompanhá-la, porque ela cantava desafinada. E ela cantou uma música bem complexa também, de fato. Minha canção de redenção. Assim mesmo. Como é que é mesmo? Eu digo, canta. Eu sei. Eu não sei se é essa música. Eu sei que meu Redentor, meus lábios. Eu sei que meu Redentor, toda a criação. Testemunhe isso. Testemunhe. Deixe esta vida dentro de mim clamar. Eu sei que eu entrego completamente e totalmente a minha vida com todo o meu ser para que eu possa remover e purificar o meu pecado e todas as minhas transgressões. Não queremos nenhum professor como nós. Ele vive para sempre, eternamente presente ao redor do lugar sagrado, onde o pagamento completo e definitivo pelo meu pecado foi a preciosa e inestimável vida que ele voluntariamente entregou, mas agora, gloriosamente, ele está vivo. No entanto, ainda há um vazio profundo e inexplicável. Ótimo. Pessoas comuns cantando em um vernáculo bíblico de nível médio a ruim. Vamos lá, pessoal. A Bíblia para o homem comum. A Bíblia se tornou verdadeiramente um dínamo. Eu disse, se tornou o quê? Diga ao seu vizinho, você se tornará um dínamo. A Bíblia do homem comum, ela se tornou um dínamo para a transformação social. Quando o homem comum entende certos princípios de lealdade e um homem comum te diz, você está no estágio 4 dessa lealdade. Você está se comportando no estágio 4 da deslealdade.
É um sinal. Este é o número 28. O 28º sinal dos desleais. Quando o homem comum começa a dizer, este é o AOL número 23, você sabe, AOL fora da liderança. Existem mais de 100 deles. Este é um AOL. Quando o homem de comando disser isso, AOL 53, abrace novas ideias da liderança. Cada ponto está lá. Quando o homem comum disser, abrace novas ideias, não é apenas um pastor que dirá, isso é liderança, abrace uma nova ideia. Mas um homem comum diz não, é um líder. AOL 53, sim, abrace novas ideias. Não rejeite novas ideias. Quando os lios começarem a falar assim, isso vai virar o quê? Um dínamo. Para quê? Transformação social. Verifique a transformação. A transformação eclesiástica é importante. Poder leigo. Número 2. O impacto das Bíblias vernáculas foi ainda maior porque, na época, o cristianismo permeava todos os aspectos da sociedade e as pessoas pensavam em linguagem cristã e criavam e administravam instituições sociais de acordo com as doutrinas cristãs. Sim, é precisamente por essa razão que o seu impacto foi tão profundo e abrangente. Um olhar sobre a guerra dos camponeses na Alemanha em 1524 a 25 fornece um exemplo concreto do efeito que a Bíblia vernácula teve. Ao ler a Bíblia, o povo aprendeu, por exemplo, que os rios foram criados e dados a toda a humanidade por Deus. Em cartas dirigidas aos príncipes territoriais, os camponeses alemães pediam que eles mostrassem exatamente em que parte da Bíblia dizia que os rios deveriam pertencer aos príncipes como propriedade privada deles. E dessa forma, as pessoas comuns ganharam uma grande confiança em si mesmas. Sim, mas os príncipes diziam que o rio pertencia aos príncipes. Essa propriedade privada do príncipe. E o povo lia na Bíblia que os rios foram criados por Deus. Então, em que parte da Bíblia diz que o rio pertencia aos príncipes? Então, veja bem, quando o cidadão comum, o cidadão de fé, começa a dizer, a Bíblia diz, 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 então toda a igreja, a comunidade de crentes vai mudar. Amém. Fiquem de pé e vamos fazer uma pausa. Aleluia! Quantos aqui perceberam que vocês são apenas mais um lius? Qual é o significado de lius? Uma pessoa sem habilidades. E o que mais? Sim, o povo de Deus. Isso é louso. Então você é duas coisas, não é? Sem habilidades, mas você é de Deus. Eu disse sem habilidades, mas você é de Deus. Levante sua mão e agradeça a Deus. Meu Deus, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela grande bênção que nos deste a nós. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Nós te louvamos. Em nome de Jesus, amém.